Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. Então, neste trimestre, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Ele não foi o quinto livro escrito, né? Quando a gente estuda assim, a história dos escritos sagrados, as pesquisas que foram feitas, as descobertas que foram feitas, nós vemos que o primeiro livro, nós descobrimos que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó. Um tempo atrás nós estudamos a lição de Jó, mas não era na época que eu fazia os vídeos ainda, né? Então, um dia aqui a lição se repete e a gente volta a estudar aqui o livro de Jó, que é um livro muito importante, um livro muito interessante e um livro muito atual. O livro de Deuteronômio, ele é o quinto livro do Pentateuco, é o quinto livro desse conjunto que abre as Escrituras Sagradas, que faz parte do conjunto de livros que os judeus chamam de Torá. Torá, que significa lei, ensinamento, instrução. E aqui no livro de Deuteronômio nós encontramos as últimas instruções de Moisés antes de entrar em Canaã. Então, nós acompanhamos toda a história do povo de Israel até aqui, e a jornada foi muito grande, né? Muitas coisas aconteceram, então, muitos episódios, e em vários momentos Deus aparece fazendo aliança com o seu povo. Então o tema, até o pano de fundo de todos esses escritos aqui, dos cinco primeiros livros da Bíblia, é a aliança de Deus com o seu povo. Ele é o livro que apresenta novamente a aliança e ele reforça a aliança. E, na verdade, ele traz aspectos, a gente pode falar assim, aspectos aparentemente novos. Na verdade, são ênfases que Moisés deu, que parecem novos. Nós vamos encontrar essas mesmas ênfases lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que também parece uma coisa nova ali, mas ela é nova no sentido de que ali se apresenta uma nova etapa da aliança, e os aspectos da aliança são apresentados novamente perante o povo com esse novo brilho, com essa nova luz, que nada mais é do que a luz crescente, né? A luz que vai se desenvolvendo, né? A palavra de Deus fala assim que a verdade, a luz de Deus, a instrução de Deus é como a luz do sol, né? Que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito, até chegarmos ao meio-dia. Então você tem ali o sol despontando atrás das montanhas, é a luz de Deus, mas ela não é completa ainda. E ainda que o sol apareça já depois ali no alto das montanhas, ainda não é a luz na sua maior intensidade. Ao meio-dia nós vamos ter aquele sol, o sol que não só brilha mais, como também ele é muito mais forte, ele queima mais. Nós sentimos melhor o seu efeito. Assim, da mesma forma, é a verdade. Deus ele vai apresentando as suas verdades aos poucos. Elas vão crescendo, vão adquirindo nova forma, nós vamos descobrindo novos aspectos, e ela vai tendo um efeito maior sobre a nossa vida. Quando o dia for perfeito, nós vamos sentir todo o calor, toda a força dessa luz. O livro de Deuteronômio funciona dessa forma, ele está ali no final dessa escalada em 5 livros aqui, e nós temos agora o livro que acabou recebendo o nome de Livro da Aliança, o próprio livro de Deuteronômio, embora a aliança esteja presente nos 5 livros. Né? Deus ele faz aliança lá com Adão, depois faz com Noé, depois faz com Abraão, faz com Isaac, faz com Jacó, e depois ele vai, após o cativeiro, ele vai lembrar da aliança que fez com Abraão e libertar o povo. Esse povo recebe a lei de Deus, né, que na verdade é o fundamento, é a base dessa aliança, recebe a lei de Deus no Monte Sinai, promete obedecer essa lei, mas eles quebram a lei, quebram a aliança. Deus, então, não os destrói por pedido, né, por uma intervenção de Moisés. Deus não destrói o povo, porque Deus poderia ali acabar com todo aquele povo e escolher uma nova nação, ou fazer de Moisés uma grande nação, como ele prometeu numa das vezes. Mas Moisés sempre intercedendo pelo povo. Moisés se torna o salvador desse povo, um tipo de Cristo.
Isso tudo é muito significativo, porque nós encontramos, né, esses lampejos de Cristo presentes em todo o Pentateuco. Então, o Pentateuco ele não é um livro desassociado de Cristo. Muito pelo contrário, ele tem Cristo como sua pedra fundamental. Ele aponta desde o início para Cristo, desde aquela promessa lá no Éden, onde o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Desde a promessa a Abraão também, quando ele fala do descendente de Abraão. O descendente de Abraão é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão. Ele é, de certa forma, o filho da promessa por excelência. Então, todas as escrituras apontam para Jesus. Jesus é quem acompanha o povo de Israel na sua peregrinação pelo deserto. É Jesus quem está na nuvem. É Jesus quem está na coluna de fogo. É Jesus quem se manifesta no santuário. É Jesus quem faz aliança com o povo ali no Monte Sinai. E é Jesus quem agora reforça a aliança, conversando, usando Moisés como seu mediador aqui. É Jesus que apresenta a aliança e é ordenado a Moisés que suba novamente ao monte, e ali no monte ele fica 40 dias de novo, e ele recebe novas tábuas da aliança. Essas tábuas são guardadas numa arca. Essa arca fica dentro do santuário, exatamente no lugar onde Jesus irá se manifestar constantemente. Então, isso aqui é um pequeno vislumbre aqui de toda essa história do povo de Israel e da importância destes 5 primeiros livros. Então, se você tem o costume de, ao ler a palavra de Deus, pular o livro de Levítico, pular o livro de Números, pular o livro de Deuteronômio, pare de fazer isso. Leia-os completamente, porque isso é que vai te dar base para que você possa compreender todas as demais escrituras, todas. Todo o Velho Testamento como o Novo Testamento também. Tá certo? Então vamos lá. O tema da lição de hoje é os estrangeiros no meio de vocês. Então nós falamos na lição passada sobre o Shema e o mandamento, né, o belo mandamento, o fundamento de toda a lei, o princípio de toda a lei, que é o amor a Deus. E o segundo mandamento semelhante a esse, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse amor ao próximo, porque esse amor ao próximo vai se manifestar no tratamento que o povo de Israel deve dar para os estrangeiros. Vamos ao primeiro verso. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deuteronômio 10, 19. Lá em Deuteronômio 27, 19, tem um outro texto também, eu vou ler agora aqui com vocês, né? A gente junta com o primeiro texto que a gente leu. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Então nós temos aqui um primeiro verso. Nesse primeiro verso é dito que devemos amar os estrangeiros, porque o povo de Israel foi estrangeiro na terra do Egito. E no segundo texto, que já se encontra, né, que aparece lá já no final ali do livro de Deuteronômio, vem dizendo que nós devemos amar, né, devemos praticar o que é direito para com o estrangeiro, para com o órfão e para a viúva. Então nós temos a figura do órfão e da viúva aqui junto com o estrangeiro. Esses 3 grupos de pessoas, né, que estavam ali presentes no meio do povo de Israel, haviam estrangeiros que saíram do Egito com eles. Né? O povo egípcio era estrangeiro, não era do povo de Israel, estava ali com eles. E conforme eles agora entrassem em Canaã, eles iam ter contato com os estrangeiros também, e muitos estrangeiros se uniriam a eles, ou buscariam refúgio no meio do povo. Qual atitude, então, deveria ser a do povo de Israel? E aqui a gente encontra, nesses versos aqui, a grandeza do plano de Deus, do plano salvífico de Deus. Porque Deus estabelece uma lei aqui diferente das leis da maioria das nações daquela época. Porque as nações daquela época não se importavam tanto com os estrangeiros. Muito pelo contrário, os estrangeiros eram transformados em escravos, geralmente, eram explorados. Veja o que aconteceu com o próprio José. Né? José foi levado ali para o Egito e, por providência divina, ele foi parar ali no trabalho ali direto com o faraó. Trabalhou também na casa de Potifar.
mas ele passou por maus bocados, ele foi vendido, né? Esse era o tratamento que eles davam. Não quer dizer que era sempre assim, não era sempre assim que eles tratavam o estrangeiro. Quando havia interesses também, eles podiam tratar até bem. Mas Deus ele não quer saber disso. Deus ele estabelece uma lei, e essa lei faz parte da aliança. Inclusive, esse último texto vem trazendo uma maldição, ou seja, a quebra dessa regra trariam as maldições que aparecem na aliança. Então, o povo de Israel deveria cuidar bem dos estrangeiros, ou seja, de todos aqueles que eram diferentes, daqueles que não pertenciam ao seu povo, porque eles foram estrangeiros do Egito. Eles deveriam lembrar do que passaram lá. E deveriam ser também cuidadosos com os órfãos e com as viúvas. As mulheres que ficavam viúvas naquela época passavam por um grande aperto, porque o marido era o mantenedor do lar. Se não houvesse um outro homem que pudesse assumir o lugar do marido, e essa mulher ficar sozinha para sempre, então elas poderiam passar até fome, não ia ter como cuidar dos seus filhos. O povo de Israel estava incumbido, caso houvesse viúvas no meio do povo, de cuidar dessa mulher. Eles dariam sustento, eles dariam alimento, o cuidado, a proteção. Essa era a missão do povo de Israel. Essa era a missão do povo de Israel também para com os órfãos, aqueles que perderam os pais. Eles não deveriam ser abandonados, mas deveriam ser acolhidos, deveriam receber instruções, deveriam ter os mesmos direitos daqueles que têm sua família completa ali. E as viúvas também deveriam ter esses direitos, e o estrangeiro, que era aquele que estava mais distante. É até compreensível que fosse natural até que o próprio povo acolhesse aqueles que são do seu próprio povo, seja a viúva do seu próprio povo, o órfão do seu próprio povo, mas Deus ele amplia o alcance das suas leis, amplia o alcance e elas se estendem até o estrangeiro. O estrangeiro ele não tinha todos os direitos assim no que diz respeito à religião judaica. Haviam algumas restrições quanto aos estrangeiros, mas eles poderiam se tornar israelitas, eles poderiam se circuncidar. Então, e por falar em circuncisão, nesse momento aqui também no estudo da lição, Moisés aqui ao reafirmar a aliança com o povo, né, ao estabelecer a aliança ali com o povo de Israel, no capítulo 10, ele fala que o povo deve, em vez de serem apenas circuncidados na carne, eles deveriam ser circuncidados no coração. Então aqui é o aspecto novo da aliança. Deus ele fala muito do amor aqui no livro de Deuteronômio, um dos livros, é o livro do amor. E estar circuncidado no coração tem a ver com esse amor. Deus está querendo dizer o quê? Deus está querendo dizer que a lei deve ser internalizada. Ela não deve ser apenas mentalizada. Não devemos apenas fazer projeções ou um esforço pessoal para obedecer. Não. Ela deve estar dentro do coração. Ela deve ser algo que faça parte da natureza humana. Ela tem que ser incontida. Ela tem que brotar de dentro para fora. Ela tem que ser algo natural na vida do israelita, do servo de Deus. Então, por isso, o seu coração, o coração de Israel, deveria ser circuncidado. Ou seja, o sinal da aliança, que era a circuncisão, deveria ser internalizado. A aliança, em outras palavras, a aliança deveria estar no coração do povo. E da mesma forma, a aliança deve estar no meu coração e no seu, porque não pense que isso aqui era para o povo de Israel somente. A aliança de Deus é eterna, a aliança de Deus nos alcança. O próprio Paulo ele vai falar da lei de Deus, da aliança de Deus no coração do homem. Isso vai ser falado no Novo Testamento. Serão relembradas as palavras de Jeremias, de que Deus colocaria a sua lei nos corações, não mais em tábuas de pedra, mas nos corações. Veja que Deus não está abolindo a lei. A lei só está saindo da pedra para o coração. Não quer dizer também que ela deixou de existir na pedra. Ela continua existindo, porque ela é a norma da justiça. Ela é a norma do juízo. Ela não vai deixar de existir de forma alguma. Mas ela deve estar no nosso caráter. Nós devemos refletir esse caráter na obediência, pela obediência à lei de Deus, à palavra de Deus, ao cumprimento da aliança que Deus fez conosco. Não se esqueça que nós temos deveres e obrigações dentro da aliança.
E a aliança no Novo Testamento, a nova aliança, ela não muda, ela continua sendo essa mesma aliança e as exigências continuam sendo as mesmas. Nós devemos ter ela guardada no coração. E se eu tenho ela guardada no coração, eu vou ter um cuidado com o próximo, eu vou ter cuidado com o estrangeiro, eu vou ter um cuidado com aquele que me é diferente. O povo de Israel deveria ter esse cuidado. E ele cumpriu em muitos momentos, ele agiu dessa forma. Mas houveram momentos na história do povo de Israel que eles não foram cuidadosos nem com os estrangeiros, nem com os órfãos, nem com as viúvas, mas foram exploradores. Então, o Deuteronômio, ele também vai tomar cuidado para que o povo tenha muitas instruções minuciosas com respeito ao cuidado que ele deve ter com o próximo, né? Seja o estrangeiro ou com o israelita. Então, no capítulo 24 de Deuteronômio, nós encontramos uma série de instruções ali de como o povo de Israel deveria cuidar, deveria lidar com aquelas pessoas que não tinham condições, que viviam em situação de pobreza no meio do povo, como geralmente acontecia com as viúvas e com os órfãos, né? Viúvas e órfãos são citados aqui porque dificilmente havia pobreza no meio do povo de Israel por causa de preguiça ou porque eles não tinham condições de ter alguma coisa, porque Deus estava ali sempre abençoando o povo. Ele não abençoava a viúva sim, né? Mas infelizmente o povo de Israel não estava livre das consequências do pecado. A morte vem. A morte poderia vir para um membro, né, um líder, um patriarca daquela família, e a esposa, se não tivesse alguém para tomar o lugar do seu marido, ela acabaria passando por necessidade. Qual foi a saída? Qual era a bênção, então? Qual é a bênção que Deus dá para o povo? Deus coloca a bênção na própria mão do povo. O povo é quem já tinha as condições para ajudar aquela mulher necessitada. E o povo deveria. Deus estava ensinando o povo a ser altruísta. Deus estava ensinando o povo a ser humano de verdade, a amar o próximo, a colocar em prática o mandamento de amor ao próximo. Porque esse mandamento muito bonito, ele não pode ser assim, né? Colocado ali, é muito bonito falar. Não, Deus, ele permitia que o povo se encontrasse nas situações onde ele pudesse revelar o seu caráter, se eles tinham realmente esse amor ou não. Então, em muitos momentos da história do povo de Israel, nós encontramos o povo de Israel revelando realmente esse amor, mas há momentos também em que ele não revelou, muito pelo contrário, ele explorou o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Um outro aspecto, no caso do estrangeiro aqui, um aspecto muito importante, é o fator missionário, porque o estrangeiro era aquele que não tinha o conhecimento, não tinha a luz do povo de Israel. Então era muito importante ser hospitaleiro, cuidar bem do estrangeiro no meio do povo, ele ter direitos, o mesmo direito que qualquer israelita tivesse, o estrangeiro deveria ter também no meio do povo. Havia algumas restrições com respeito à religião, mas se o estrangeiro resolvesse se converter, e na verdade esse era o objetivo, esse era o alvo, essa era a meta, que ele se convertesse, ele poderia ser circuncidado e faria parte do povo de Israel, tendo os mesmos direitos de todo o povo. Então, o objetivo de Deus com o povo de Israel, e esse auxílio, era exercitar esse amor, porque o amor ele tem que ser exercitado para que ele possa crescer e se desenvolver, e esse amor deveria se expandir para os povos das outras nações. Então, Deus ele procura, né, com o seu plano magnífico, o seu plano com suas leis, com sua aliança, alcançar e beneficiar não só o povo de Israel, mas todos os povos do mundo. Esse mesmo trabalho, essa mesma função, a aliança cumpre nos dias de hoje. Nós estamos integrados na aliança, nós fizemos uma aliança com Deus. Quando você desceu as águas do batismo, quando você testemunhou perante a sua igreja, perante sua família, perante o mundo, a sociedade, que você aceitou Jesus, você firmou uma aliança com o Filho de Deus, a aliança eterna. Todos os requisitos, todas as exigências da aliança repousam sobre nós. Não que nós vivamos debaixo da lei, muito pelo contrário, nós vivemos debaixo da graça. A graça que é promessa da aliança.
A nossa aliança é a aliança da graça. Essa graça salvífica, essa graça poderosa, esse evangelho poderoso, ele nos dá condições de obedecermos à aliança. A nossa missão é sermos hospitaleiros ainda com os estrangeiros. Nós devemos recebê-los bem, nós devemos acolhê-los, nós devemos lembrar que nós fomos escravos no Egito. Que escravidão é essa? A escravidão do pecado. E Deus nos tirou de lá. E como eu quero que o meu próximo viva, experimente a mesma coisa que eu experimentei, então eu devo levar a aliança até ele, para que ele também seja resgatado da mesma situação e possa viver em paz com Deus. Né? A palavra de Deus fala assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esse é o princípio, né, de toda a moral cristã. Eu devo fazer o bem ao próximo. Por quê? Porque eu desejo que o próximo também faça o bem para mim. Eu não desejo mal para mim, eu desejo bem, mas só para mim. Eu devo desejar para o próximo também. E eu devo viver pelo próximo, eu devo trabalhar, eu devo agir, eu devo planejar a minha vida de tal forma que eu possa beneficiar a todos aqueles que me servem, todos. Não é beneficiar um ou outro, não, só os familiares, só os amigos mais chegados, só aqueles irmãos ali da minha comunidade, não. Eu devo trabalhar e devo planejar a minha vida para que eu seja uma bênção para todos. Não se esqueçam, nós vivemos dentro da aliança, nós fizemos um pacto com Deus. E quando Deus fez um pacto com Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as nações da terra. Esse mesmo pacto Deus faz comigo e com você. Ele deseja que eu e você sejamos uma bênção para todas as nações da terra, para todas as pessoas, não só para os mais chegados, mas para os mais distantes, para aqueles com quem não temos muita afinidade, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que agem contra nós, para aqueles que o nosso preconceito nos impede de alcançar, mas com a aliança no coração, com o coração circuncidado, nós teremos o desejo e a vontade de alcançar essas pessoas. Será natural. Isso só acontece quando eu tenho um relacionamento íntimo com Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a mim também, para que nós possamos juntos cumprir essa missão de levar o Evangelho a todo aquele que não tem conhecimento dessa verdade, para que ele também possa experimentar as bênçãos da aliança. Até o próximo vídeo. Tchau.